Bom, vamos agora iniciar a nossa segunda parte da aula de espectrofotometria. Então, na primeira parte, nós relembramos os conceitos, os fundamentos da técnica. E agora nós vamos partir para a parte mais direcionada à análise de medicamentos, que é o foco da disciplina, tá bom? Então, vamos aqui, né? Relembrando que agora a gente vai falar das análises, tanto no âmbito qualitativo quanto quantitativo, tá bom? Então, vamos iniciar aqui por uma análise qualitativa. Então, a espectrofotometria de absorção na região do veio visível, ela pode ser utilizada para identificação de uma substância ou fármaco, né, num controle qualitativo. E como isso é feito na rotina? Na rotina, normalmente a gente usa uma substância química de referência, né, popularmente chamado de padrão, para comparar o seu perfil de absorção com a amostra em análise. E o método é muito sensível, tá? Observe aqui no slide que nós temos 4 substâncias A, B, C e D. As 4 têm os mesmos números de substituintes, tá? Todas têm 2 hidroxilas, um grupo R, tá? E esse grupo aqui com 5 carbonos e 11 hidrogênio. E observam que só muda o padrão de substituição no anel aromático, tá? Mas essa mudança sutil no padrão de substituição já é suficiente para diferenciá-las entre si, tá? Observe que cada uma delas está representada do lado esquerdo no espectro de absorção, onde nós temos a linha vermelha, que representando a substância A e B, tá? São bem parecidas. E a substância C já deu uma diferenciada aqui, tendo uma absorção um pouco maior, e comparada à substância D, tá? Que se diferenciou aqui numa absorção ainda maior, né? Então, se nós fôssemos fazer todos os híbridos de ressonância, observaríamos que a substância D ela tem uma absorção, provavelmente a ressonância dela é mais eficaz. Mas o que eu quero que vocês observem aqui? Que a técnica é sensível o suficiente para diferenciar substâncias semelhantes, embora semelhantes entre si, mas que efetivamente são diferentes. A técnica tem sensibilidade para tal, tá bom? Isso vai ser interessante usar numa rotina, né, para diferenciar de uma impureza, de outros resíduos. A técnica vai ser sensível para isso, obviamente sempre utilizando um padrão de referência, né, para comparar o espectro de absorção do padrão com o espectro de absorção do fármaco ou do medicamento que está sendo analisado, para ver se ambos obtêm o mesmo perfil, que quando obtiverem o mesmo perfil, aí sim é dito quanto é aprovado, tá, em relação ao teste de identificação, que é uma análise qualitativa. Tá? Vamos partir para a análise quantitativa de absorção no veio visível, que efetivamente é a mais utilizada na farmacopeia, quando vocês visualizam, tá? Grande parte das monografias, né, usam o método de veio visível, obviamente desde que o fármaco em questão, né, o medicamento em questão, a estrutura química desse ativo tenha aquele pré-requisito, né, para ser analisado por UV, que é apresentar dupla ligação ou conter um heteroátomo, né, como o exemplo o oxigênico, que tem pares de elétrons não ligantes, né, que não participam de uma ligação, porque o octeto já fica completo. Então, aqui na análise quantitativa, tá? Nós falamos na aula anterior que vai ter a parte da estrutura responsável pela absorção no UV, que é chamada de cromóforo, tá? E ela pode ser utilizada tanto para quantificação de uma única substância específica, como por exemplo o teor de hipericina, né? Então eu vou quantificar somente a substância hipericina. Ou ainda, né, a técnica ela pode ser utilizada para analisar uma classe de substâncias. Então, exemplos, flavonoides. Então, normalmente os flavonoides, eles mantêm o mesmo grupo, né, o grupamento cromóforo,
que é a parte responsável pela absorção da luz UV, e assim é possível quantificar, né, uma classe de substâncias também. Então vamos ver vários exemplos, tá, com resolução, passo a passo, para a gente poder consolidar os conceitos e já começar a treinar para vocês depois fazerem sozinhos os exercícios. Então vamos começar aqui pelo primeiro tipo, né, de análise quantitativa, que é chamada de ponto duplo ou simples. Ponto duplo, duplo de 2, então eu vou ter duas soluções para serem analisadas. Uma solução amostra e a outra solução padrão. Então os valores da amostra estão representados aqui no slide por CA, que seria a concentração da amostra, que é o que eu quero determinar. Eu quero quantificar esse fármaco para ver se ele está de acordo com o rotulado. A absorvância da amostra que eu vou obter no espectrofotômetro, né? No momento que eu inserir a cubeta no equipamento, eu vou obter no painel, né, a leitura, o valor da absorvância. Também o CP seria a concentração do padrão, então eu preparei o padrão numa concentração conhecida, eu sei quanto efetivamente eu pesei, coloquei no balão, e o volume diluído, então a concentração do padrão é conhecida, ele é uma substância química de referência, então ele tem um alto grau de pureza, tá? A absorção do padrão vai ser obtida no equipamento, no momento lá que eu inseri a cubetinha com a solução do padrão, tá? E fizer a leitura, eu vou obter o valor da absorvância do padrão. Com esses valores em mão, nós vamos correlacioná-los através da lei de Lambert-Beer, que nós falamos na primeira parte da aula. Então, lembrando, né, que aqui no lado esquerdo do slide, o A representa a absorvância, né, que é a equação de Beer, é diretamente proporcional à absortividade molar, que é uma constante intrínseca característica da substância. Também ao caminho óptico, que seria o comprimento da cubeta, que vale 1, e a concentração, tá, da substância. Então, como que a gente vai fazer a relação? Eu acabei de falar no slide anterior que nós vamos ter duas soluções, tá? Então, vamos ter a solução amostra, que é aqui no meio do slide, esse quadrado aqui, representando com A, e vamos ter a solução padrão. Então, a concentração da amostra é o que eu desejo, a absorvância da amostra o equipamento vai me fornecer, tá? A concentração do padrão eu tenho, eu sei quanto que eu pesei do padrão, eu sei quanto que eu avolumei, então é só fazer relação de peso por volume, né? Quantos miligramas por mililitro. E a absorção do padrão eu tenho que o equipamento vai me fornecer. Como eu correlaciono essas duas equações? Pelo valor de absortividade molar. Por quê? A absortividade molar é uma constante. Então, a substância química, o fármaco, né, a matéria-prima lá, ela tem a mesma estrutura química, tá, da substância padrão. Então, ambos têm a mesma estrutura química, tá? Então, a constante de absortividade, ela pode ser igualada. A absortividade da amostra, eu posso dizer que ela é igual à absortividade do padrão. Então, eu substituo, né? Se eu for isolar o termo absortividade, eu permaneço com A do outro lado do sinal, passo a concentração da amostra para lá, e aí eu igualo, né, a absortividade da amostra igual a absortividade do padrão, substituindo os valores de absortividade. Quando eu isolo o termo absortividade aqui na equação de Beer, eu fico que a absorção da amostra está para a concentração da amostra, que seria igual à absortividade vezes o caminho óptico. O caminho óptico a gente usa como 1 centímetro, que é o diâmetro da cubeta. Perfeito? E aí, reorganizando a equação, eu fico com essa fórmula final, onde eu tenho já todos os termos, concentração do padrão, que eu sei quanto que eu pesei, absorvância da amostra, absorvância do padrão, o equipamento vai fornecer, tá? E a concentração da amostra é o desejado, que eu quero determinar o teor da amostra que está em análise, né? Eu quero realmente confirmar se o valor, a quantidade nessa amostra está conforme o rotulado. Tá? Então, aqui temos um exemplo para a gente poder sedimentar mais esse conceito. Então, é um exemplo aqui da solução de cloridato de prometazina, tá? Onde a faixa, o critério de aceitação é que seja encontrado no mínimo 90%, no máximo 110% daquela quantidade declarada no rótulo do medicamento. Então, observando aqui a lei, vamos ler rapidamente aqui o método de doseamento, os procedimentos
tá? Então, inicialmente, a gente transfere, como é descrito aí nos procedimentos, o volume da solução oral, né, que está sendo analisada, a amostra, contendo 25 miligramas do fármaco, promethazina, transfere para um funil de separação, adiciona o ácido clorídrico, extrai com 2 porções de éter, combina os extratos etéricos e lava com 10 ml de ácido sulfúrico e adiciona aí, né, a fase ácida da solução aquosa inicial. Despreza a fase etérea. Então, o que está lá no éter não me interessa. O fármaco, ele é solúvel em água, então o que me interessa está na solução aquosa, né? Então, essa solução ácida adiciona o hidróxido de sódio, extrai novamente com éter, combina a fase etérea, extrai com ácido sulfúrico, reúne todos os extratos aquosos, que é o que eu tenho interesse, que é onde o analito, o fármaco em questão, está no balão de 100. Então, todo extraído foi para esse primeiro balão de 100. Eu reuni todos os extratos aquosos nesse balão de 100. Não me importa o que tem lá no éter, porque meu fármaco não está lá. Tá? Depois desse primeiro balão de 100, eu vou pegar um segundo balão de 100, retirando uma alíquota de 5 ml do primeiro, passando para um segundo balão com um volume total de 50 litros, né, contendo ácido sulfúrico, tá? E aí eu tenho pronta a minha solução amostra. Aqui o texto, né, o procedimento já agora vai começar a falar da solução padrão. Então tem que separar na resolução o que é dito da amostra, o que é dito do padrão, para poder não confundir, tá? E organizar os pensamentos. Então agora ele vai falar do padrão, em que foi colocado 25 miligramas de cloridato de promethazina padrão em 50 ml de ácido sulfúrico diluído. Então foi um primeiro balão de 50, depois um segundo balão, né, que foi de pego uma alíquota de 5 mililitros do primeiro balão do padrão para o total de 100 ml, um segundo balão de 100 com o mesmo solvente. E foi medida a absorvância de ambas as soluções, solução amostra e solução padrão, tá? Em 298 nanômetros, usando, né, o solvente aí como branco, foi o ácido sulfúrico, e pede para calcular o teor da promethazina através das absorvâncias medidas. Então, aqui do lado direito, eu terminei de ler os procedimentos do lado esquerdo do slide. Do lado direito, eu forneci os valores de absorvância da amostra, 0,336, o valor de absorvância obtido padrão, 0,350, o valor da alíquota, né, da amostra, né? Então, é uma solução oral cuja embalagem tem no seu rótulo 250 miligramas do fármaco em 100 ml. Então, no início, ele pede, né, que eu retire uma quantidade dessa amostra que contenha 25 miligramas do fármaco. Então, se eu tenho 250 em 100, eu teria 25 em 10. Então, por isso que eu parti de uma tomada de amostra de 10 ml, porque o método me pede uma quantidade que tenha 25 do fármaco. Fornecidos esses dados, nós vamos agora para o próximo slide para ver o passo a passo da resolução. Então, aqui, como eu falei anteriormente, né, separar as informações fornecidas do padrão. Então, lá no procedimento, né, aqui vamos falar do padrão. O procedimento pede para pesar 25 miligramas do padrão, adicionando um primeiro balão de 50 e depois retirar uma alíquota de 5 desse primeiro, passando para o segundo balão de 100. Então, eu dividi 25 miligramas em 50 partes, depois eu tirei uma alíquota de 1 para 5, que é uma diluição de 1 para 20, fazendo as contas. Nesse último balão de leitura, eu tenho uma concentração do padrão de 0,025 miligramas por mililitro. E a absorção do padrão foi fornecida pelo equipamento. Na solução amostra, eu tirei uma massa correspondente a 25 miligramas. Esse é o valor teórico, mas eu não sei se está realmente 100% do outro lado, 90%, 110%, ou se a amostra degradou, tá? De qualquer maneira, essa é o que eu quero determinar, é a concentração. Então, a concentração da amostra que eu não tenho. Eu tenho o valor da diluição, né? O valor da diluição, que é dito lá no procedimento, utilizar o primeiro balão de 100, depois uma alíquota de 5 para 50 no segundo balão. A concentração da amostra é o que eu quero determinar, e a absorvância da amostra vai ser fornecida pelo aparelho, e aí a gente usa a
a relação de Beer, que a gente falou lá no slide anterior, né? Substituindo todas as variáveis que eu tenho de concentração do padrão, absorção do padrão e absorvância da amostra, eu acho a concentração da amostra, tá? E aí é o valor, depois a gente tem que ver a diluição, o fator de diluição do método, porque aqui a concentração de amostra encontrada no último balão, naquele que foi para leitura, e lá está diluindo. Então, na diluição eu vou dividindo, tá? Então, a concentração no balão de leitura, ela está diluída para eu achar, retornar e achar no ponto de partida. Se eu fui dividindo, eu volto multiplicando pelo fator de diluição, tá bom? E aí eu tenho como comparar com o rotulado e determinar o teor, perfeito? Um segundo modo de avaliar é usando a absortividade padrão ou coeficiente de extinção. A diferença aqui da coeficiente de extinção é que o valor da absorvância do padrão já é fornecido, eu não preciso preparar a solução do padrão, pesar, já é fornecido. Ela vem descrita no método como A 1% 1 centímetro, no caso da furosemida. É um outro exemplo, a gente não está falando mais da prometazida. Esse segundo exemplo, a absortividade da furosemida, 1 a 1%. Esse 1% significa 1 grama em 100 ml, passando para miligrama por mililitro, dá 10 miligramas por mililitro. E a absorvância do padrão nessa concentração é 1580. Então, isso aqui já é fornecido para o método. A amostra, né? Eu vou, no texto do procedimento, tá? Anotar quais são quantos balões são utilizados, respectivos volumes, respectivas alíquotas e o valor da diluição. E no final, obtendo, né, a absorvância da amostra no equipamento, a concentração do padrão e a absorvância do padrão já foram fornecidas através do A1%, né, que é o valor, são dados do padrão, eu consigo encontrar a concentração da amostra, perfeito? E aí, substituindo todos os valores das variáveis, eu acho a variável desejada, que é a concentração da amostra. O terceiro e último método de quantificação é a curva de calibração, em que a maioria de vocês já fizeram na analítica. A curva de calibração, ela é feita, né, com diferentes soluções do padrão. Então, ela é construída com padrão, no mínimo 5 concentrações diferentes do padrão. Então, eu vou ter no mínimo 5 balõezinhos do padrão. Então, aqui do lado direito, abaixo no slide, eu tenho uma curva de calibração. Então, aqui, na verdade, tem 7 pontos, mas eu preciso no mínimo de 5, mas nada impede de eu fazer mais pontos, tá? E aí, cada concentração do padrão vai ter a sua respectiva absorvância. Eu vou utilizar um método de regressão linear para a obtenção da equação de reta que melhor representa o ajuste dos pontos, tá? E com essa equação de reta, onde o y vai ser absorvância, o a é coeficiente linear, o b angular e o x vai ser minha concentração. Então, eu construo a curva de calibração com o padrão, tá? Com no mínimo 5 balãozinhos de padrão, e depois, num segundo momento, quando eu tiver o balãozinho da solução amostra, eu vou obter o valor da absorvância da amostra, vou pegar o A da amostra, substituir na equação de reta para achar a variável desejada, que é concentração, tá? Então, a curva de calibração em determinações quantitativas, ela tem que englobar o 100% da amostra, a concentração teórica vai de 80% a 120%, tá? Em testes de dissolução, mais ou menos 20%, em uniformidade de conteúdo, a faixa um pouquinho mais ampla, de 70% a 130%, tá? Então, para avaliar a curva de calibração, tá? O quão boa está, a gente avalia, né, o R, que é o coeficiente de correlação, o parâmetro que permite estimar a qualidade da curva. E quanto mais próximo de 1, significa que menor é a dispersão dos conjuntos de pontos, então menor é a incerteza, tá, dos coeficientes da regressão que for estimado, perfeito? E aqui alguns avisos de cuidados básicos durante a análise de absorção de UV, né? Então, as cubetas têm que estar bem limpas, a gente vai fazer isso na aula prática.
usar um solvente de grau espectroscópico que tem, né, um maior grau de pureza, menor quantidade de resíduo, que não vai interferir tanto no nosso espectro, na nossa leitura. E, obviamente, o solvente ele tem que ser transparente na área analisada. Se não for, ele tem que utilizar um branco para compensar, tá, a absorvância. Então, é isso. Então, para finalizar essa parte quantitativa, vocês revejam a aula, revejam os exemplos. Os exercícios são muito parecidos com os exemplos dos slides. Voltam, façam, tiram as suas dúvidas. Lembrando, né, que em alguns casos de maiores dúvidas, se a amostra tiver outros componentes além do fármaco, né, ou do ativo, pode absorver no comprimento de onda de leitura, né, esses outros interferentes, né, que não sejam padrão, né, isso teria alguma interferência no resultado? Como que a gente responde isso, né? Esses outros componentes não vão interferir porque nós vamos utilizar o comprimento de onda específico, né? Então, lembrando que a substância ativa, o fármaco, ele tem um grupo cromófilo que absorve no comprimento de onda específico, aquele comprimento de onda de maior absorção. Então, ali são poucas as outras substâncias na formulação que vão interferir na leitura, perfeito? Então, o próximo passo é refazer os exemplos dos slides com resolução e partir para os exercícios, e qualquer dúvida, entre em contato, tá? Que eu estou sempre disponível, e bons estudos.